Professor Antônio Augusto, o que motivou a criação do Museu Vivo do São Bento? A necessidade da cidade dispor de um equipamento cultural que cuidasse da memória, da história, da cultura popular, do ponto de vista de um ponto de vista museal. A ideia de um museu que tratasse da Baixada Fluminense, tratasse da cidade de Duque de Caxias e pudesse ser um espaço de visitação para que as novas gerações conhecessem de uma maneira afetiva toda a longa, profunda e importante história do nosso território. O Museu Vivo de São Bento tem esse nome porque está no bairro de São Bento, que é herdeiro territorial da Fazenda São Bento do Iguaçu, e a partir dessa âncora do bairro do São Bento, o Museu Vivo do São Bento, com o seu acervo, com as suas coleções e com as suas exposições, dialoga com a Baixada Fluminense. Take 2, professor Antônio Augusto, quais foram os maiores desafios enfrentados durante a fundação do museu? Convencer o poder público da necessidade de um equipamento cultural desse porte. O Museu Vivo do São Bento é herdeiro de iniciativas anteriores. Iniciativas que começaram no curso de História da FEUDUC, com a criação do Centro de Memória e Patrimônio, lá no comecinho dos anos 90, que se desdobrou para o fortalecimento de outras instituições, de outros espaços de cultura e de memória, como, por exemplo, a revitalização do Instituto Histórico da Câmara Municipal de Duque de Caxias, a partir da fundação da ASAMI. E essas experiências, toda a criação da PPH Clio, né, não posso deixar de citar isso, que na verdade é o grande núcleo de luta política institucional para que a memória e o patrimônio da cidade pudesse ser preservado. E essas experiências acumuladas no Departamento de História da FEUDUC e também no Departamento de História da Unigran Rio, nas lutas travadas pela PPH Clio, no esforço de revitalização da ASAMI, nos indicaram a necessidade de que o município pudesse e devesse dispor de um espaço público, equipado, para garantir não apenas esses acervos, mas a divulgação dos acervos. Mas o Museu Vivo do São Bento, que era de 2008, ele foi antecipado em lei municipal pela criação de 2 centros de pesquisa em 2005. Então, o Museu Vivo do São Bento é quase uma coroação dessa luta toda, dessa geração de pesquisadores, professores, alunos dos cursos de História da FEUDUC e da Unigran Rio, que depois vão se tornar professores e vão levar a bandeira do estudo, da valorização da cultura da Baixada Fluminense e do patrimônio da Baixada Fluminense para as salas de aula. Então, repetindo, o Museu Vivo do São Bento acaba virando esse grande coroamento. Então, a dificuldade maior foi convencer o poder público de que esse museu precisasse existir. E aí a gente conta com a colaboração assim, central também do Sindicato Estadual dos Professores de Educação. O Museu Vivo de São Bento tem uma peculiaridade, ele foi criado a partir de uma pauta sindical. E essa pauta sindical ela foi abraçada por conta dessa militância. Os professores que são ao mesmo tempo profissionais de educação, eles a partir dessa formação prévia e dessas lutas constantes em defesa do patrimônio, por dentro das pautas sindicais, abrigados pela diretoria do CEP municipal, do núcleo municipal do CEP, acabaram levando essa reivindicação ao poder público. Isso acabou sendo garantido no primeiro mandato do prefeito Washington Reis. Vai fazendo. Pergunta 3, take 3, professor Antônio Augusto. Como vocês conseguiram mobilizar a comunidade para apoiar o projeto? Então, uma das facetas mais interessantes do Museu Vivo do São Bento, que ele foi criado no âmbito municipal, da rede pública municipal. A sua sede é uma ex-escola, que é a Anísia Vilela, uma escola antiga da rede, um prédio antigo, que antes disso fazia parte do complexo do Núcleo Colonial São Bento. Lá no finalzinho dos anos 90, essa escola foi transferida por uma sede maior, ao lado da FEUDUC, transferida para lá. O prédio ficou em decadência e acabou sendo alvo desse nosso esforço de ter um espaço público reformado para poder garantir que o museu pudesse ser assentado, que os centros de pesquisa pudessem ser assentados e depois, em 2008, o museu. E o diálogo que a gente tem com a comunidade de São Bento acabou sendo fundamental, porque como o museu trata de uma história dessa comunidade,
a história profunda da fazenda, antes dela da história dos primeiros habitantes do território, os povos sambaqueiros, tupinambás, a experiência quilombola no século XIX, mas é, de fato, um aparelho cultural centrado num bairro complexo, com as suas lutas e com as suas pautas. E o Museu Vivo do São Bento, ele filia-se à tradição da museologia social, da museologia comunitária. Então, uma das suas tarefas, além de experimentar e apresentar a memória, o patrimônio local, né, circunstancial, do bairro, da cidade, das pessoas que fizeram a luta do bairro. A gente entrevistou muitos moradores antigos, com ligações, inclusive, né, com as primeiras experiências do Núcleo Colonial São Bento. Essa comunidade, naturalmente, foi tomando o museu para si, né, foi entendendo que o Museu Vivo do São Bento era um equipamento cultural importante para a formação, para a afetividade, para despertar os interesses, mas também um equipamento que reforçava as pautas de luta da comunidade, não apenas do São Bento, mas a partir das lutas do São Bento. O São Bento, o bairro do São Bento e adjacências, eles compõem uma área de proteção ambiental. O bairro do São Bento e adjacências, nas últimas décadas, foram alvo de um intenso retalhamento de terras, ocupação ilegal de terras, e isso foi trazendo as consequências quase que imediatas desse tipo de ocupação. E aí as carências e as lutas da comunidade acabaram sendo abraçadas pelo museu, por conta da natureza de museu comunitário que o Museu Vivo de São Bento tem. E isso vai ganhando o apoio da comunidade, que vai entendendo que esse equipamento cultural vai lhes servir, vai lhes somar nas suas lutas, e acabamos sendo, digamos assim, abraçados pela comunidade. Evidentemente tem aqui e ali suas limitações, né, mas a gente tem uma relação muito boa, muito saudável com a comunidade de São Bento, como não poderia ser diferente. Emendando um pouquinho, tem a sua... Você começou já a falar sobre isso, mas a última pergunta é sobre isso. Assim, qual foi a reação inicial da comunidade à criação do museu? A reação inicial foi de estranhamento, porque vários representantes da comunidade, a princípio, apontavam outras necessidades. Por exemplo, uma creche. Eu lembro que nas primeiras reuniões que a gente fez, a comunidade defendia que esse espaço, que hoje é a sede do Museu Vivo de São Bento, se transformasse numa creche. Então a gente acabou dialogando com a comunidade, dizendo, não, a instalação do museu ajudará ou ajudaria na constituição de outros equipamentos culturais, entre os quais a creche. Houve um momento, inclusive, que a direção do museu, eu incluso nela, se empenhou diretamente com a secretaria, à época do governo, primeiro o governo Zito, que sucedeu o governo Washington Reis, lá no começo dos anos 2000, que havia um plano federal de ocupação do território com a construção de creches, e o Museu Vivo de São Bento comprou essa briga, foi para todas as instâncias federais em busca desse apoio. A criação de um complexo de apartamentos ao lado da Felduc, dentro de um projeto de Minha Casa Minha Vida, propunha a existência de uma creche. A gente defendeu isso, dialogamos com os órgãos estaduais e federais na defesa dessa creche. Ela acabou não saindo porque não houve essa decisão por parte das lideranças políticas, institucionais ao longo... E aí a comunidade começou a perceber que, de fato, o museu estava interessado não apenas em estar como museu, mas como uma plataforma de luta. E aí esse primeiro estranhamento acabou virando depois como eu disse antes, um apoio à existência do museu. A outra coisa interessante é que a presença de um museu ou de um equipamento cultural, ele dá dinamismo social e econômico para o bairro. Então, a chegada de várias delegações, o museu recebe as escolas, recebe pesquisadores, recebe universidades, recebe pesquisadores estrangeiros, é um ritmo muito dinâmico. Isso faz com que o entorno do museu, o bairro como só, acabe virando um alvo da circulação dessas pessoas e dinamiza economicamente e valoriza socialmente o bairro. A autoestima do bairro começa a aumentar no sentido que ele é identificado como esse espaço de circulação. Então, a princípio, um estranhamento acabou virando um acompanhamento mais próximo da comunidade. Nessa sequência, por exemplo, a reidentificação do sambaqui do São Bento, as intervenções que foram feitas lá no fundo do bairro, numa área de sofrimento social, também trouxe valorização para aquelas ruas, para aquelas quadras. E volto a dizer, uma valorização
socioeconômica e a autoestima de viver no local, que passou a ser identificado pela cidade, pelo país e pelo mundo como um espaço de patrimônio relevante. Então, a gente acaba ganhando a parceria da comunidade com isso. Isso não é sem susto, né? Isso aqui e ali sempre traz um estranhamento, mas na média a relação é muito boa. A gente falou de 4 temas. Teria algum outro tema que você queira abordar em relação ao museu? Tem um tema muito legal, que é a legitimação do Museu Vivo do São Bento como uma experiência relevante no campo da museologia social. O Museu Vivo do São Bento faz parte da REMUS, que é a Rede Estadual de Museologia Social. Ele foi criado basicamente na mesma época em que um grande parceiro da museologia social, que é o Museu da Maré, foi criado. E desde o início, o Museu Vivo do São Bento ele luta para dentro da comunidade e luta também para fora das instâncias de legitimação e de valorização do patrimônio e da história, não apenas regional, mas nacional. Então, o Museu Vivo de São Bento, nesse time de museus comunitários que o Estado do Rio abriga e constrói com muita dificuldade, e que a REMUS centraliza. A REMUS é um coletivo que centraliza esses museus comunitários, são em torno de 35 museus comunitários atuantes na REMUS. O Museu Vivo de São Bento ganhou esse destaque. Primeiro que por conta da relevância de onde ele está, né, que é uma área de sofrimento social, segundo o Instituto de Caxias, e esse trabalho de valorização da história do patrimônio e de autoestima, que é uma consequência disso. E segundo, pelo fato de que, ao ser um equipamento público, ele, em algum momento, ele ganhou uma relevância de expansão da sua simbologia enquanto museu. O Museu Vivo do São Bento ele vai a várias instâncias internacionais. Exposições do Museu Vivo de São Bento já foram oferecidas ao Museu do Louvre na França e aos museus clássicos da Espanha, né, e outros países. A presença dos pesquisadores do Museu Vivo de São Bento, nas palestras, nas formações, nas universidades, faz o Museu Vivo de São Bento ganhar essa centralidade. Ele não é melhor do que nenhum outro museu da REMUS, mas ele é um grande porta-voz da REMUS, né? Ele é um grande defensor da museologia social e da necessidade da existência de uma articulação estadual e nacional, que a REMUS procura fazer, e das cobranças incisivas que se faz para que essa prática museal, que é a museologia social, e a sua face aplicativa, que é o comunitarismo museal, que é o chamado museu comunitário, possa ser incorporado pelas instâncias de decisão e de política pública como algo necessário. Nesse sentido, o Museu Vivo do São Bento, junto da PPH Clio, que é uma das suas gestoras, a PPH Clio é uma das gestoras do Museu Vivo do São Bento. Ela fez um trabalho muito profundo, a PPH Clio, o museu e outros parceiros, no fortalecimento da governança cultural da nossa cidade, atuando no Conselho Municipal de Políticas Culturais já há muitos anos e ajudando a construir uma governança cultural na cidade de Caxias, que hoje dialoga com os fomentos que vêm das leis federais, dos fundos, de fundo a fundo, né? A primeira lei é o Aldir Blanc, a lei Paulo Gustavo, agora a Política Nacional Aldir Blanc. Então o Museu Vivo de São Bento, em parceria com a CLI e outros atores, ganha essa relevância. Então, além daquilo que ele é, que é um museu, que é um espaço de encantamento, né? Esse belo trabalho pedagógico que ele faz com a criançada das escolas, com os adolescentes, ele é o que a gente chama desse elemento orgânico politicamente ativo, né, como uma instituição que se posiciona firmemente em defesa do patrimônio e na cobrança para que a pauta cultural entre na pauta das políticas públicas do governo municipal, do governo estadual, do governo federal. Isso é muito relevante não esquecer isso. São quantos anos, o professor Edson sabe fazer mais conta do que eu. A gente foi criado em 2005 como centro de pesquisa, em 2008 como museu, tem para trás quase uma década ou 2 décadas de esforço, de acumulação, e já estamos em 2024. Então todo esse longo trabalho acabou dando essa legitimidade para o Museu Vivo do São Bento, para os seus parceiros, em particular para a PPH Clio. Beleza. Vamos lá, gravando. O que motivou a criação do Museu Vivo do São Bento, Marisa? Antes, né? Acho que a questão da gênese, antes desse movimento para a criação do museu, era a preocupação da gente com a questão da história no município, né?
tanto histórica do município, né, como a história também da educação. Desde a década de 90, a educação a gente lutou e conseguiu colocar na lei orgânica, né, que tinha que ter a história do município, né, da Baixada Fluminense no currículo escolar, né, que tinha que fazer parte do currículo vivo das escolas, a história regional. Então a gente já tinha essa preocupação desde a década de 90. Na greve da gente, isso foi construindo, né, a CLIO, que é a Associação dos Professores de História, né, e a FIODUC, que era a faculdade que infelizmente acabou, que formou muitos professores de História em Duque de Caxias e na Baixada Fluminense, trabalhava muito a questão da história regional e da história do município, do patrimônio, né, a importância do patrimônio histórico. Então, os professores já faziam sempre trabalhos de campo, conheciam, né, nesse trabalho de campo os espaços, né, que eram, né, que tinha marca, né, da gente no tempo, do homem no tempo, né. O que tinha, que infelizmente em Caxias o poder público nunca investiu muito em guardar, em preservar o patrimônio público, histórico, né? Então a gente fazia essa visitação, já tinha isso. Então tinha toda essa preocupação já com o patrimônio. Aí na greve da gente de 2005, nós colocamos na pauta da greve, né, na reivindicação, na nossa pauta reivindicatória, a criação do Centro de Referência Patrimonial Histórico de Duque de Caxias e o Centro de Memória, né, da Educação, né, de Duque de Caxias, da Baixada Fluminense. E uma das coisas importantes também para o CRPH, o Centro Patrimonial Histórico de Duque de Caxias, era criar também um Museu Vivo de São Bento, que já era um espaço já visitado pela categoria, né? Um espaço histórico, da marca do homem no tempo ali, desde dos sambaqueiros, né? Do homem pré-cabalino ali na cercania da Guanabara ali, de 4.000, 8.000 anos atrás, mais ou menos, né? E a gente já visitava, né? Tinha esse sítio arqueológico que uma aluna da FIODUC encontrou em 2002, se eu não me engano, e já fazia visitação, mas estava, né, com o tempo acabando, porque era um sambaqui de encosta, né? Que o sambaqui é um amontoado de conchas, né? Peixes, de tudo, que é onde viviam, né, os sambaqueiros que eram nativos antes dos tupinambás, que existiam, que eles viviam em grupos, né, nessas regiões, e ali tinha esse sambaqui que a gente tinha essa preocupação também de preservar. Então tinha o sambaqui, né, de 8.000 anos atrás, ali, né, na cercania. Ali também a tribo Jacutinga, naquele mesmo espaço dos tupinambás, ali, né, também nesse território que futuramente seria o Museu Vivo de São Bento, né. Era ali também, de 2.000 a 3.000 anos antes de Cristo, também, que a gente nem sabe se conviveu com os sambaqueiros ou não, né? Mas era ali também, na mesma. E também depois os franceses ocuparam ali, né, os tupinambás, né, que era da tribo Jacutinga ali, enfrentaram, né, os portugueses, né,
para tirar os portugueses, brigaram, né, lutaram contra a ocupação lusitana. Então, assim, tem carregado de histórias, Depois, quando os portugueses conseguiram ganhar, conseguiram vencer essa batalha, exterminar quase os nossos tupinambás, ele conseguiu da coroa ali as terras, vastas terras ali, que foi criada a fazenda ali, né? Que também, aí tinha também toda essa coisa dos quilombolas na região. Então, quer dizer, uma região, e era fundamental criar então esse museu vivo ali, porque tinha toda uma história. Depois, ali em 32, o Vargas criou no Colonial de São Bento. Então a gente, né, viu a importância de criar o Museu Vivo de São Bento, que é um ecomuseu, um museu territorial, que fala exatamente dessa história. E foi bem recebido dentro da categoria, a criação na época? Foi recebido bem? Foi, tanto que fez parte da pauta de reivindicações, né? Porque eu já fazia essa visitação, já tinha... E na campanha, por exemplo, para salvar o Sambaqui, esse sítio arqueológico, porque... ali é área pública, né? Inclusive é uma APA ali no São Bento, APA, uma área de proteção ambiental, mas não tem proteção nenhuma, né? Infelizmente, até hoje, né? Na prática não tem essa proteção. Tem todo o movimento da sociedade civil para isso, né? E para que eu falei essa coisa da APA? Não, porque... O momento que você estava falando da galera queria proteger ali o... Ah, sim, o Sambaqui. Aí esse Sambaqui ficava no terreno de um morador lá, né, que ocupou naquela área toda ocupada, morava lá há 40 anos e estava vendendo. Né? Já tinham 2 pessoas que tinham comprado já pedaços do terreno que ele loteou, o espaço dele. Aí a gente fez um movimento para tentar comprar. A gente não pode comprar terra pública, mas ele não podia vender, nem ninguém podia comprar, mas simbolicamente comprar para que não destruíssem aquele espaço. Então, foi até sugestão dos próprios professores que visitavam. A gente fez toda uma campanha para salvar o Sambaqui do São Bento. E assim, uma campanha muito legal, que os alunos das escolas em Caxias fizeram campanha e ajudaram, contribuíam, né? Você viu os trocadinhos que vinham, os professores contribuíram, né? As universidades, os sindicatos, então teve todo o movimento, né? E a gente fez as reuniões antes com a população para falar da importância desse museu. No início, tinha gente que falava assim, com a sede, que hoje é a sede administrativa do museu, no início tinha gente que achava que queria que fosse uma praça, ou queria que fosse... Aí tinha vereador que queria que fosse centro social, não sei o que. E a gente começou a discutir a importância do museu, que era um museu, porque de falar dos espaços, de falar, né, do passado. Quais desafios vocês tiveram, assim? Você já falou porquê da criação do museu. Agora, sim, foi uma database. Né? A database precisa de uma negociação com a institucionalidade, com o prefeito, enfim, com os vereadores. Quais foram os desafios que vocês enfrentaram para que isso fosse levado à frente? Né? Essa ideia, esse clamor, essa vontade dos professores de criar o Museu Vivo de São Bento, qual foi a dificuldade? Quais foram os desafios que vocês tiveram? Olha, tem muito aí da força da categoria. A categoria em Caxias, ela é muito participativa, né? E a gente sempre foi conquistando, todos os anos na database a gente sempre arrancava muitas conquistas. Historicamente, a gente sempre teve isso. Então, acho que muito a força da categoria. A negociação, eu acho que foi mais com a secretária de Educação. Eu acho que... Acho que aí com a secretária na época? A professora Selma Silva. Sim. Eu acho que foi mais com a secretária,
Porque o prefeito concordou com era uma pauta mais pedagógica, né? Porque assim, e essa pauta era sempre discutida mais com a educação. Sim. Né? As pautas mais salariais, tal, era mais com o prefeito, tal, então essa era mais. Então eu acho que avançou muito mais por aí, né? Aí ele assinou, né? O prefeito topou. Topou. Isso foi em maio, né? Database em maio, e assinar mesmo o decreto de criação foi em dezembro, foi assinado no final. Já tinha sido aprovado e tal, e a gente continuou fazendo a pressão e saiu. Depois e a briga continuou. Porque o problema era criar. E aí, criou, mas você tem que ter estrutura. E aí você não tinha, né? Praticamente tudo que do museu, os diretores, e aí quando foi criado, né, os professores que foram lotados no museu, também foram muito essa discussão com o sindicato.